Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Áquila e hoje nós estudaremos resoluções de exercício. Nós focaremos somente em resolver e entender os enunciados, os comandos das questões, para que você possa ter uma melhor resolução. Assim você consegue resolver de forma mais rápida, você pode compreender melhor as questões, para que seja bem prático na hora de resolver no Enem, tá bom? Você sabe que no Enem você tem que ser rápido na hora de resolver as questões. E por isso, você tem que fazer os cálculos de maneira muito intuitiva para resolver da melhor forma possível. Bom, então, agora nós vamos começar resolvendo a nossa primeira questão. Vamos analisar ela bem para que a gente possa resolver bem certinho, tá bom? Vamos lá. Essa questão é a questão 176 da prova do segundo dia do Enem 2016. Está também no Resolva Enem. Vamos lá. Um reservatório é abastecido com água por uma torneira e um ralo faz a drenagem da água desse reservatório. Os gráficos representam as vazões que, em litros por minuto, do volume de água que entra no reservatório pela torneira e do volume que sai pelo ralo, em função do tempo T em minuto. Como você pode ver aí na imagem, o tempo está aqui na horizontal e esse Q é litros por minuto. Então, nós temos que de 0 a 5 minutos está sendo 20 litros a cada minuto, ok? De 5 a 10, também nós temos 20 litros por minuto. E aqui tem uma queda, ó. De 10 a 15 minutos, nós temos uma queda de 20 litros para 5 litros somente por minuto. E aí temos uma vazão constante novamente e depois uma queda. E no ralo, nós temos uma crescente aqui. Okay? De 0 a 5 minutos vai ser 5 litros por minuto. E aqui nós temos uma variação constante. De 5 a 15 minutos vão ser 5 litros. E novamente uma crescente de 15 a 20 minutos. E por último, de 20 a 25 minutos, 20 litros por minuto. Eu fiz isso de forma compassada para você entender os dois gráficos. Mas no dia da prova você tem que ser bastante rápido na hora de fazer isso, tá bom? Vamos lá. Em qual intervalo de tempo, em minuto, o reservatório tem uma vazão constante de enchimento? Vamos lá. Quando fala intervalo de tempo, nós vimos que os nossos intervalos são de 5 em 5 minutos. Então, pode ser de 0 a 5, de 5 a 10, de 10 a 15 e assim sucessivamente. Então, temos as alternativas. De 0 a 10, alternativa B, de 5 a 10, alternativa C, de 5 a 15, alternativa D, de 15 a 25 e alternativa E, de 0 até 25. Vamos resolver essa questão. Ó, sendo Q1 e Q2 as vazões em litros por minuto da torneira e do ralo. Então, Q1 é da torneira, Q2 vai ser do ralo, respectivamente. A vazão do reservatório vai ser vazão ela relacionada ao tempo é igual a Q1 menos Q2. Para que VT seja constante, devemos ter, de acordo com o gráfico, duas situações possíveis. Observem aqui que tem que ser constante em ambos os gráficos. Nós temos aqui de 0 a 5, que é crescente no ralo, e é constante na nossa torneira. De 5 a 15 é constante no ralo, mas somente de 5 a 10 é constante na torneira.
Ou seja, já encontramos um primeiro intervalo aqui, ó, de 5 a 10. Em ambos são constantes, tá bom? E nos demais, nenhum deles são constantes, ok? Ó, Q1 e Q2 são constantes e o que só ocorre no intervalo 5, 10. Ou Q1 e Q2 são funções de primeiro grau com o mesmo coeficiente angular, o que não ocorre em nenhum dos intervalos, ok? Não é ela pode ser uma função do primeiro grau, mas somente em alguns pontos, não uma função constante em todos os lados. Para isso, só olhando para o nosso gráfico, como eu falei para vocês, o único momento que são constantes é do 5 e 10, ok? Em ambos. Por isso, a alternativa correta vai ser a alternativa B, ok? Isso na prova, você vai ter que olhar rapidamente qual deles está constante nos dois lados, que tem que ser algo rápido. Ó. Observe que é só de 5 a 10 e somente dos 5 a 10. Então, o intervalo é de 5 minutos a 10 minutos e já encontramos a alternativa correta, que é a alternativa B. Vamos para a nossa segunda questão. Questão 2, livro do Resolva Enem 2, está na página 169. A figura ilustra graficamente uma região de um bairro com ruas ortogonais entre si. O ponto X indica um condomínio residencial e o ponto Y indica a entrada de um parque. 3 moradores realizam caminhos diferentes para chegar ao ponto Y, partindo do ponto X. Ilustrados com cores diferentes, se A, B e C representam as distâncias percorridas por esses moradores nesses caminhos, é correto afirmar que alternativa A igual a B igual a C, alternativa B, B igual a C e menor que A. Alternativa C, C é menor que B e B é menor que A. E a alternativa D, B é menor que C igual a A. E a alternativa E, C é menor que A e A é igual a B. Ok? Vamos resolver essa questão. Questão tranquila de análise de gráficos, podemos encontrar as distâncias A, B e C simplesmente contando quantos lados dos quadradinhos cada uma delas possui. Vamos lá. Se eu for contar os lados de A vai ter igual a 20 unidades de quadradinhos. E como é que eu faço essa contagem? Essa contagem é feita somente eu contando os quadradinhos aqui. Então, nós temos que A é igual a 20, B vai ser igual a 16 e C nós temos que também vai ser igual a 16. Uma questão simples que estava em um dos Enems e tem gente que pode acabar errando porque não quer contar. Então, é uma questão que todo mundo tem que acertar. Vamos lá. Então, nós temos, colocando em ordem crescente, que B é igual a C, e eles são menores do que A. Portanto, a alternativa correta é a alternativa B. Vamos passar para a próxima questão. Questão 3, livro do Resolva Enem, 2, página 169. Qual dos gráficos representa uma relação entre as grandezas x e y, em que y sempre diminui à medida que x aumenta? Vamos observar essa questão aqui. Alternativa A. Nós temos aqui que x vai aumentando, só que o valor de y é constante. O valor de y, perdão, é sempre constante. Então, não é. Vamos para a alternativa B. O valor de x está aumentando e aqui o valor de y ele vai diminuindo até certo ponto e depois ele se torna novamente constante. Alternativa C. Valores de x sempre aumentando e os valores de y eles vão diminuir e novamente vão aumentar, ok? A alternativa D. Observem, x também somente aumentando e y ele aumenta, depois diminui uma certa quantidade, depois diminui novamente com uma menor frequência. E por último, a alternativa E, o x vai crescendo e
O y ele diminui em uma certa velocidade, depois aumenta a velocidade, depois diminui novamente na mesma velocidade que a primeira, ok? Então, eu acredito que você já tenha resolvido, somente observando. Vamos ler novamente, ó. Qual dos gráficos representa uma relação entre as grandezas x e y, em que y sempre diminui na medida em que x aumenta? A única alternativa em que y sempre vai diminuir à medida que x vai aumentar é a alternativa E, ok? Vamos só passar aqui para ver como está a resolução. Questão bem tranquila de análise de gráficos. A única alternativa em que está sempre diminuindo à medida que x aumenta é o gráfico da opção E, ok? Vamos lá para outra questão. Questão 7. Livro Resolvendo em 2, página 170. Nossa última questão da aula de hoje. Um curso é oferecido aos fins de semana em 3 cidades de um mesmo estado. Alunos matriculados nesse curso são moradores de cidades diferentes. Eles se deslocam para uma das 3 cidades, onde o curso é oferecido ao sábado pela manhã. Pernoitam nessa cidade para participar das atividades no domingo e retornam às suas casas no domingo à noite. As despesas com alimentação e hospedagem são custeadas pela coordenação do curso. A tabela mostra essas despesas por fim de semana registradas no ano passado. Vamos lá. Nós temos aí a cidade, a alimentação e a hospedagem. Na cidade A, a alimentação total foi R$ 1.400 e a hospedagem R$ 1.800. Na cidade B, a alimentação R$ 800 e a hospedagem R$ 2.000. E cidade C, alimentação R$ 1.500 e hospedagem R$ 3.500. Para planejar as despesas para o próximo ano, a coordenação precisa levar em conta um aumento de 15% com hospedagem na cidade A, 20% com alimentação na cidade B e 5% com alimentação na cidade C. O aumento no orçamento das despesas com alimentação e hospedagem por fim de semana do curso para este ano, em porcentagem em relação às do ano anterior, é melhor aproximado por. Aí nós temos as alternativas aí, que é a porcentagem. Alternativa A, 4,6%, alternativa B, 13,3%, alternativa C, 31,8%, alternativa D, 23,9% e, por último, alternativa E, 38,6%. Vamos resolver essa questão. Para solucionar este exercício, basta calcularmos o valor inicial e o valor de aumento e, através de uma regra de 3, calculamos quanto é a porcentagem do aumento. Então, o valor inicial é a soma de todos os valores de alimentação e hospedagem das 3 cidades. Então, o valor inicial vai ser igual a R$ 11.000. Somando a hospedagem e a alimentação nas 3 cidades, nós vamos ter R$ 11.000 de despesas. O valor de aumento, nós temos que aplicarmos as 3 porcentagens dadas no enunciado. E após isso, nós somamos os 3 valores aumentados. Vamos lá, 15% com hospedagem na cidade A. Nós temos então, vai ser 1.800 a hospedagem, vezes 0,15, que nós já estudamos, que é 15% sobre 100, vai ser igual a 270. Então, o valor desse aumento de 15% com hospedagem na cidade A. 20% com alimentação na cidade B. Nós temos, então, que a alimentação na cidade B é R$ 800. Multiplicado por 20%, ou 20 sobre 100, nós temos igual a R$ 160. E 5% com alimentação na cidade C. R$ 1.500 vezes 0,05. Vai ser igual a R$ 75. Somando os valores, teremos o valor de aumento. 270 mais 160 mais 75 é igual a R$ 505. E agora é só fazer
uma regra de 3, bastante simples. Então, 11.000 equivale a 100%, R$ 505, X%. E nós vamos descobrir quantos porcentos equivale esses 505. Calculando, nós vamos ter 505 vezes 100 e 11.000 vezes x. Já passando 11.000 dividindo, nós temos como fica aí, ó. 505 vezes 100 dividido para 11.000. Cortando os zeros em ambos os lados, ficaremos com 505 dividido para 110. Então, x vai ser 4,59%, mas como a alternativa não tem esse valor, vai ser aproximadamente 4,6, alternativa A. Agora que você viu essas questões relacionadas a conteúdos que caem no Enem, que você possa praticar cada vez mais no seu livro do Resolve Enem. E se você quer rever outras aulas relacionadas aos conteúdos, acesse as nossas plataformas e fique por dentro de tudo que há nelas, tá bom? Muito obrigado pela sua participação na aula de hoje. Fiquem bem e até a próxima.